nós continuaremos falando acerca da vida de Moisés, este grande homem que fez diferença no seu tempo. Hoje falaremos sobre a amizade. A amizade. Quanto vale um amigo? O que faríamos por um amigo? Quem nós podemos considerar como amigo? O que nós poderíamos fazer por um amigo? Foi noticiada a história da doação que o autor George Clooney fez de $1 milhão para cada amigo que o auxiliou a conquistar o sucesso. Uma vida, na verdade, sem amigo é como um jantar sem sobremesa. É como a cuia de chimarrão sem a erva. Ou é como a cuia de chimarrão com a erva, mas sem o canudo. É canudo que chama? É canudo? É bomba de chimarrão. Tenho que esclarecer isso, porque essa ignorância chimarronesca é um assinte na nossa cidade. Eu posso errar qualquer coisa, mas nada acerca de chimarrão e churrasco. Eu não sou especialista, vocês me corrijam, mas o chimarrão me parece alguém que seja apaixonado por amizades. Sempre que eu vejo alguém tomando chimarrão, geralmente eles estão tomando chimarrão em um contexto social, não é? Eles vão tomando e vão conversando, eles vão tomando e vão dividindo, vão passando a cuia de mão em mãos. Eu não sei nesse período agora se isso vai mudar um pouco, pelo menos nesse momento me parece não ser a postura ideal, mas o chimarrão ele tem a marca da amizade, ele é socializador por essência. Foi feito para conversas, foi feito para nutrir amizades. Eu não sou um grande conhecedor da história do chimarrão, mas certamente uma das forças de popularização do chimarrão deve ter sido essa capacidade de você fazer amigos com o chimarrão, de você criar vínculos, de você gerar proximidade. Uma das marcas da verdadeira amizade é a falta de outros interesses. É exatamente por isso que é tão complicado a gente encontrar amigos, porque hoje há tantos interesses, tantas pessoas se aproximam não preocupadas com o nosso coração, mas com aquilo que nós temos nas mãos. Eu não gosto da proposta de ter o melhor amigo, porque nesse lugar só há um que pode se sentar. Só um pode se portar de fato nesse pódio, que é o nosso grande, que é o nosso único e maior, o único amigo verdadeiro. Jesus nos ensinou que não iria mais nos chamar de servos, ao contrário, ele ia nos chamar de amigos. E eu quero compartilhar com você inicialmente um texto que está no livro de Êxodo, capítulo de número 33.
capítulo 33, verso 11. Depois nós iremos falar e chamar a atenção para o verso de número 17. Êxodo capítulo 33, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O Senhor falava com Moisés, verso 11, face a face, como quem fala com seu amigo. O desejo de Deus de ser amigo dos homens já se refletia desde o início. O desejo de Deus ser amigo dos homens não começou com Jesus. O projeto de Deus era um projeto de amizade. O projeto de Deus era um projeto de companheirismo. O projeto de Deus era um projeto de relacionamento profundo, íntimo, e muitos de nós pegamos esse projeto e transformamos em religião. Mas nós devemos regressar ao passado, à essência, e rever esses nossos conceitos que talvez possam estar equivocados. Deus deseja se relacionar com cada um de nós como alguém que se relaciona com um amigo. Ele falava com Moisés como quem falava com um amigo. Este também é o desejo de Deus em relação a nós outros. Ele quer que você, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, seja seu amigo, como Moisés foi. Deus deseja quebrar os protocolos relacionais, as formatações religiosas sem fundamento, os ritos cerimoniais sem sentido. Quer, mais do que qualquer outra coisa, falar conosco como um amigo fala com o outro. Essa é a vontade de Deus. Esse foi o projeto de Deus quando Deus nos criou. Quando Deus criou Adão e Eva, irmão, Ele não estava desejoso de que aquele casal inicial fosse prestar sacrifícios a Ele, fosse ter uma lista de protocolos religiosos para serem cumpridos. Muito mais do que isso, o que Deus desejava deles era amizade. Era o seu coração. E é isso que Deus deseja da gente. É isso que Deus deseja de mim. Certamente é isso que Deus deseja de você também, que está em casa. Um relacionamento não protocolar. É muito comum as pessoas que estão se achegando na igreja dizer: pastor, eu não sei orar. Não saber orar é como não saber falar. Todos nós que sabemos falar, sabemos orar. Mas o problema é que quando nós pensamos em orar, nós imediatamente trazemos à mente uma série de protocolos, de palavras específicas, de maneirismos específicos, de ritos determinados, de posturas. Mas o que Deus deseja é que nós falemos com Ele como quem fala com um amigo. Será que você pode, de fato, ser considerado amigo de Deus? E o nosso desejo nessa noite
é que nós saiamos daqui de uma maneira um tanto distinta em relação à nossa visão acerca de Deus. Que nós venhamos a vencer essa burocratização religiosa e vivamos um cristianismo mais simples. Tem um livro extremamente festejado de John Stott chamado Cristianismo Puro e Simples. E olha que ele vem de uma igreja extremamente ritualista, ele é anglicano. Mas ele sabia que a vontade de Deus era de um cristianismo simples, puro. Isso não perde a deferência, isso não faz com que a gente veja a Deus como uma pessoa igual a gente. Isso não vai fazer com que a gente fique no culto e batendo papo, conversando. Isso não faz com que a gente venha adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Mas ao contrário, isso faz verdadeira a adoração. Isso faz verdadeira a religião. Isso faz verdadeira e verdadeiro os louvores. É isso que torna verdadeiro o que a gente faz. É o coração e não o formato exterior. E o que Deus deseja nos ensinar nessa noite, e eu de fato desejo que você aprenda e saia daqui de forma diferente, é que a religião, se não for acoplada ao coração, ela é vã. Ela não significa absolutamente nada. Ela não vai aquecer o coração de Deus. Nós não prestaremos louvores verdadeiros a Ele. A nossa pregação será vazia, os nossos louvores serão frios, porque estamos fazendo só o formato, mas não temos a essência. E Deus, como ensinou a Samuel, o texto ensina dessa forma: Samuel, Samuel, o homem olha as aparências, mas eu olho o coração. Como está o seu coração? Como você enxerga Deus no seu coração? Como tem sido o seu relacionamento de amizade com Deus? O seu Deus é um Deus amigo? Ou é um Deus temido? O seu Deus é um Deus que carrega vínculos de paternidade? Ou é um Deus recheado de estranheza? Quem é seu Deus? O que você tem feito com o seu Deus? Que Bíblia é que você está lendo? Burocratizando o que precisa ser simples, cerimonializando o que é singelo. Ser cristão, mais do que qualquer outra coisa, é ser amigo de Deus. É ser amigo de Deus. É ser como Moisés foi. Deus deseja falar conosco como quem fala com o amigo. Deus deseja se relacionar conosco como quem se relaciona com um amigo. E Ele está disposto. Ele já lançou as mãos para a frente. Nós agora precisamos lançar as nossas para apertar a mão de Deus. Ele já está de braços abertos. Nós precisamos nos aproximar dele e fechar o abraço. Precisamos mudar a mentalidade religiosa que nós temos,
para fazer da nossa religiosidade uma religiosidade que seja relevante, uma religiosidade verdadeira. Porque o que Jesus deseja, amado, não é canto. Cantar, eu compro um ticket e vou para o Rock in Rio ver o cantor cantar. Pregar, eu compro uma entrada de um congresso de autoajuda e vejo pessoas falarem. Me relacionar, eu me associo ao grêmio e tenho relação com as pessoas. Mas o que Deus deseja fazer é algo diferente, é algo distinto de uma pregação, de uma conjunção de palavras que podem não significar absolutamente nada para quem está falando, de música que pode ser cantada com músicos completamente banhados em pecado e que nem crentes são. Está na igreja, se relacionando com as pessoas, sem ter um compromisso de amor, de perdão, de misericórdia, de repetir nas suas ações as ações de Cristo. Isso é diabólico. Nós precisamos rever a nossa religiosidade. Porque o que Deus deseja não é um pastor que fale bonito e tenha a vida podre, e que nem acredita naquilo que prega, que faz do púlpito a sua vida, que faz do púlpito o seu sustento. O que Deus deseja é que nós todos sejamos todo coração, vida verdadeira. Querido, há uma necessidade de conversão para muitos, e há uma necessidade de santificação para muitos mais. E eu quero desafiar você, que está em sua casa agora, a subir mais um degrau na fé. Deixar de ver Deus como um soberano, estranho, onipotente, para enxergá-lo soberano, onipotente, mas acima de tudo, amigo. Mas acima de tudo, aquele que está disposto a te abraçar, a te beijar, a te tomar no colo, como aquela ilustração que na Escritura ela nos mostra, o ensino de João, depois ficou conhecido como apóstolo do amor, não só porque ele disse que Deus era amor, mas porque ele se reclinava no colo de Jesus. Você já se reclinou no colo de Jesus? Nas suas orações você já deitou abraçado com Jesus? Você já deu um beijo em Jesus com o seu coração? Você já disse: Pai, eu sou apaixonado por Ti, de verdade? Ou em silêncio? E não precisa dizer: Senhor, meu Deus onipotente que habita no recôndito excelso dos céus, eu te louvo. Talvez uma oração: Pai, eu sou apaixonado por Ti. Vale muito mais do que esse estardalhaço. Que tipo de amigo Deus tem sido seu? O texto nos ensina que de Moisés ele era amigo. Ele era amigo de Moisés. Ele caminhava junto com Moisés. Mas é amigo porque caminhava, porque gastava tempo junto, porque estava em contato direto, porque estava carne com carne ali, porque onde Moisés ia, Deus ia junto, onde Deus mandava, Moisés corria atrás. Era parceria. Era face a face, como o texto nos ensina.
Não era algo formatado, distante. Falava, relacionava, sentia, estava junto. E a carência maior de Deus hoje, tá? Sabe talvez qual seja, amigo? É de fazer dos cristãos verdadeiros amigos dele. Amigos de Deus. Não mais servos, mas seus amigos. Que bom seria uma igreja amiga de Deus. Um pastor amigo de Deus, que ande com Deus. Há quem diga que você só consegue conhecer uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. E às vezes nós sequer comemos 1 grama de sal com Deus. Não gastamos tempo. E como nós vamos ser amigo de alguém com quem não convivemos? Quanto mais nós convivemos com alguém, mais amigo essa pessoa se torna, essa é a tendência natural. Ninguém é amigo de quem não conhece, isso é uma utopia. Eu tenho um grande amigo. Quem é esse grande amigo? João, que mora na Dinamarca. Quantas vezes você já teve com ele? Não, nunca tive com ele, não. Você fala com ele de vez em quando pelo... Não falo com ele pelo telefone, não. De vez em quando te dá um oi assim pela internet. Que amizade é essa que não gasta tempo junto? Que amizade é essa que não se faz presente na vida do outro? E esse é o motivo das nossas orações. Oração muito mais do que pedir, oração muito mais do que agradecer, oração é relação. Orar é se relacionar com Deus. Orar é um tempo que nós tiramos para estar sensível à voz do amigo. A oração é esse contexto mais íntimo em que nós aprendemos a entender o coração de Deus e abrir os nossos corações para Deus. É amizade o que Deus deseja. Uma religião que não busque o amigo ainda é somente uma religião. Eu gosto muito do símbolo da cruz. O símbolo da cruz, nós estamos vendo ali 3 cruzes, o logo da igreja também tem uma cruz ali meio disfarçada, o púlpito tem outra cruz disfarçada aqui. Eu gosto do símbolo da cruz, eu acho interessante porque é um símbolo que demonstra o sofrimento de Cristo por mim, aquilo que Ele sofreu para pagar os meus pecados, e por causa dessa cruz, eu hoje tenho acesso completo à presença do Senhor. Se não fosse a cruz, eu não teria. É a cruz que me liga a Jesus. Mas eu preferia, confesso a vocês, que em vez da cruz, nós podíamos muito bem ter como símbolo o coração. Meu sonho é que toda igreja que eu passasse tivesse um coração na porta. Porque isso é a marca muito mais potente e poderosa daquele a quem nós estamos servindo. A amizade, o amor, o compromisso. Mateus 15, verso 8 e 9 diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o coração novamente aqui. Olha essa dicotomia entre lábio, honrar com lábio, e isso se estende para diversas outras honrarias que nós fazemos. Honramos com o lábio e com diversas outras ações, mas olha o que o texto ele vai dizer: mas o seu coração está longe de mim. Ora, e depois ele prossegue: em vão me adoram. Porque uma adoração que não está vinculada ao coração, Deus não recebe. Não adianta essa igreja ter 1.500 pessoas sentadas aqui,
Se não tiver coração, a adoração é vã. Pode ter um coro belíssimo de 500 vozes, orando, louvando, cantando, mas se não tiver coração, é vã o cântico, é vã a música. Que nós não corramos o risco, queridos, de repetir ações farisaicas, que honrava com os lábios, mas cujo coração estava a léguas de distância de Deus. Não adianta solenidades destituídas de verdades, cânticos de lábios meramente, palavras vazias, tudo perde o sentido se no coração não faz sentir, se no coração não há verdade. Adorar em espírito e em verdade tem a ver com isso. Adoração sem amor é como aquelas declarações decoradas ou inventadas. Adoramos a Deus muitas vezes esquecendo-nos de que não precisamos mais ficar desconfortáveis com Ele. Quem ficou desconfortável com Deus foi Adão e Eva. Quem gerou protocolos, colocou tanga, separação, foi Adão e Eva depois do pecado. O cordeiro já foi morto, a amizade já foi restaurada. Fique à vontade diante de Deus. Não precisa mais correr. Não precisa mais ter medo, não precisa mais temer. Não precisa mais ficar tremendo diante da presença de Deus. Deus falava e o povo tremia no deserto, quando não havia ainda sido feito o sacrifício perfeito. O povo não podia ficar na presença de Deus. Deus era temível, Deus era temido, porque o povo não podia sustentar a presença dele. O povo pecador não podia estar na presença do Deus puro e limpo, mas em Jesus nós nos purificamos e podemos reatar essa relação. Não criemos protocolos, deixe suas tangas para trás, deixe sua tremedeira de Deus para o passado, viva em Deus como você está, se você estiver de fato em Cristo. Deus olha para você e não vê você, Deus olha para você e vê Cristo se você estiver nele. O protocolo, as tangas, não nos pertencem mais. O cordeiro já foi morto, o pecado já foi esquecido, o passado Deus não se lembra mais. A pele definitiva não foi aquela dada por Adão, pelo próprio Deus. Adão fica desconfortável com aquelas tangas. Deus então faz o primeiro sacrifício da pele de animais para que os homens se cobrissem. Certamente por meio de um holocausto. Ora, se a pele de animal, algum animal teve que ser morto. E o animal que era mais utilizado para fazer roupas naquele tempo, sabe qual era? O cordeiro. Até hoje, não é verdade? Tem aquelas ovelhas cheias de lã, e a gente faz tapete, faz roupas ainda. Então Deus fez o primeiro holocausto como simbolizando aquele definitivo que seria futuramente feito por Cristo. E os homens então tiraram a tanga, colocaram aquela capa de lã do cordeiro. Não era a capa perfeita, mas já dava um disfarcezinho, já era melhor do que a tanga somente. Mas nós temos a pele de Cristo. Irmãos, nós temos que reconhecer essa realidade. Isso é de fundamental importância para o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos cobertos. O pecado foi esquecido. O cordeiro foi morto. Nós podemos viver em paz. Verso 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Ô irmão, que maravilha seria se Deus fizesse uma declaração dessa para você e para mim, hein?
Meu filho Luiz, eu tenho me agradado de você. Meu filho Silvio, eu tenho me agradado de você. Eu conheço você pelo seu nome. Se só houvesse você no mundo, eu teria morrido por você, mesmo assim. Verso 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Olha o desejo do amigo aqui. Olha o desejo do amigo verdadeiro. Moisés podia pedir qualquer coisa a Deus. Ele podia pedir um cartão de crédito Visa sem limite. Ele podia pedir saúde e vida longa para Zípora e seus filhos. Ele podia pedir para destruir aqueles hebreus chatos que só faziam reclamar pelo caminho no deserto, murmurão. Ele podia pedir que a pregação fosse menos longa. Ele podia pedir qualquer coisa. Mas ele pede que Deus tivesse mais intimidade com ele. Ele queria conhecer Deus mais. Isso é amizade, amigo. É isso que é de fato amizade. Uma amizade que é movida por interesses também ela se acaba. Vamos fazer um exercício, outro. Hoje o culto está cheio de exercício, né? Vamos fazer outro exercício. Não é possível isso acontecer, mas só a título de brincadeira. E para você aferir como é que você está com o Senhor. Não precisa dizer isso para seu filho, para sua mulher, para seu amigo, não diga para ninguém. Pense você mesmo sozinho. Digamos que Deus, Ele fizesse um decreto dizendo assim: a partir de hoje, eu não vou mais abençoar a sua vida. Não vou mais dar nenhuma bênção para você. Você continuaria a servi-lo? Você continuaria obediente a Ele? Você continuaria fazendo tudo o que você faz para Ele? Pense. E talvez isso possa ser um parâmetro de aferição para detectar como está sendo o seu relacionamento de amigo. A amizade que só olha para a despensa do outro, ela não é verdadeira. O pedido de Moisés é como aqueles casais apaixonados que somente querem o outro. Sabe aqueles casais de adolescentes, mais jovens do que Pedro e Denise? Primeiro amor, primeiro namorado, não está preocupado com se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, se vai acontecer isso, se não vai, se ela vai se formar naquilo, se não vai se formar naquilo. Não importa, o que importa é o outro. O que importa é o outro. Essa paixão infantil que nós não podemos deixar amadurecer no nosso coração. Essa paixão por Deus que nós devemos nutrir até o final dos nossos dias, mesmo que Ele nos mate, mesmo que Ele tire tudo de nós, mesmo que nós percamos absolutamente todas as coisas, que nós possamos continuar a servi-lo nas mais variadas dimensões, irmãos. Isso é amizade verdadeira. E Deus, como é amor, segundo os ensinos das Escrituras, passamos a viver nele. Pediram certa vez para Rui Barbosa escrever algumas linhas acerca do amor. Ele respondeu que depois que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 13, a matéria ficou preclusa, não havendo mais nada o que falar. E nesse texto está o ensino que o amor não é interesseiro. 1 Coríntios 13, verso 5, leia em sua versão. O amor não busca, é o ensino, os interesses.
Se Deus não fosse te dar mais nada, você continuaria a servi-lo? Vamos amadurecer um pouco na fé, que nosso encontro de hoje possa deixar o lugar comum das igrejas. Eu quero isso, eu quero aquilo, o nosso relacionamento de oração com Deus, Senhor, me dá isso, me dê aquilo, Senhor, eu quero aquilo outro, Senhor, eu quero um carro, aí eu tenho um carro, aí Deus sabe que o carro não vai realizar, eu não quero mais o carro, agora eu quero a casa, aí eu tenho a casa, aí a casa também não realiza mais, aí eu quero uma mansão, aí Deus dá uma mansão, mas o que realiza na nossa vida, meu irmão, é a presença de Deus. Vamos deixar a criancice para trás. Vamos viver o evangelho verdadeiro e deixar essas coisas menores, sem valor, sem importância, para aqueles que fazem de Deus somente mãos, somente dispensa, somente provisão, amigos interesseiros. O meu desejo para você, para a sua vida, é que nós cresçamos. Lembra de Salomão? Ele podia pedir qualquer coisa também. Podia pedir reinos, podia pedir poder, mais dinheiro, mais riqueza. Mas o que ele pede é sabedoria. Que nossa relação com Deus possa ser fundamentada na amizade verdadeira. E Ele, que é Pai, seu e meu, é fazer todas as coisas para o nosso bem, para o nosso melhor. Ainda que a gente não queira. E talvez quanto menos você queira, mais Ele te dê. Quanto menos você peça, mais você vai receber. Quanto menos você fique nessa brincadeira, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, eu quero uma casa, um carrinho novo, um carro melhor, eu quero um carro com 4 portas, Senhor, eu quero uma casa agora com 5 quartos, 2 suítes, meu Deus, por favor, um carro só não dá mais. Eu fiquei sabendo outro dia que uma adolescente ficou extremamente decepcionada com seu pai. E ela ficou decepcionada com seu pai. Sabe por quê? Porque todas as amiguinhas e os amiguinhos tinham helicóptero e ela não tinha. E foi motivo de choro, foi motivo de resmungar, foi motivo de problema familiar. Ela não tinha helicóptero. Mas quando ela tivesse o helicóptero, ela iria querer um jet. Porque o ser humano, ele não se realiza com coisas. Ele só se realiza com a pessoa. Amado, que esse nosso encontro de hoje possa te levar, possa nos levar para uma outra dimensão, possa nos levar para mais perto do coração de Deus, mesmo que tenha que nos afastar das suas mãos, mesmo que a gente tenha que deixar um pouquinho de olhar para a despensa de Deus, Ele que tem todas as coisas, vamos olhar mais para Ele. Vamos olhar mais para o amigo, o Pai, porque isso vai fazer de mim e de você, homens e mulheres, mais parecidos com o ideal de Deus. Não é o helicóptero, não é o jet, não é a fazenda, não é a outra casa, não é a outra igreja, não é o outro pastor, não é a outra esposa, não é o outro marido. Sabe o que falta? É sermos mais amigos de Deus. Rodolfinho, que Deus esteja nos abençoando e nos levando para uma nova dimensão, subindo mais um degrau na nossa maturidade espiritual. Paulo nos ensina as coisas de menino, deixa para os meninos. O desejo de Deus não é mais que você seja menino, menina, mas adulto,
na fé.